Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um treinamento aqui na Gente Mais Consultoria. Hoje falaremos sobre o tema NR11, operador de retroescavadeira. Então veremos aqui algumas medidas de segurança para que os operadores consigam ao final do dia voltar para casa, minimizando a probabilidade de acidentes. Veremos aí então quais são as regras básicas, mínimas pelo menos, de segurança para que se faça toda essa operação da melhor maneira possível, tendo produtividade, mas também conseguindo aí evitar os acidentes. Antes, gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Tiago, sou técnico em segurança do trabalho e bombeiro civil há 12 anos. Já atuei em diversos segmentos, como indústria alimentícia, construção civil, eletricidade e também com consultoria e treinamentos. Por um período também fui professor do curso técnico em segurança do trabalho e atualmente, já há algum tempo, sou instrutor de treinamentos normativos e palestrante de saúde e segurança do trabalho aqui na Gente Mais Consultoria e Treinamentos. Feito as devidas apresentações, então a gente traz para vocês agora qual é o objetivo desse nosso treinamento. E é um objetivo similar para qualquer tipo de treinamento relacionado à segurança do trabalho. O objetivo sempre vai ser o mesmo, sensibilizar, no caso aqui, os operadores de retroescavadeira quanto à necessidade de neutralizar ao máximo a possibilidade de provocar acidentes, bem como reorientá-los sobre todos os procedimentos de segurança. Então, o nosso grande objetivo aqui desse treinamento, como de qualquer outro treinamento relacionado à segurança do trabalho, é fazer com que você, trabalhador, conheça os riscos da sua atividade e quais são as medidas de controle para cada risco. E aí, coloque isso em prática no dia a dia para que você consiga voltar para casa. Esse sempre vai ser o grande objetivo de qualquer treinamento de segurança do trabalho. Seja aí numa operação de uma máquina, de um equipamento, seja aí um treinamento para trabalho em altura, para espaço confinado, para trabalhos com eletricidade, seja qual for o treinamento, o objetivo sempre será a segurança, sempre será minimizar essa probabilidade de acidentes, porque todos trabalhamos, porque a gente precisa levar o sustento para casa, para a nossa família. A gente trabalha com outros pais e mães de família, então é um direito de todos ir trabalhar, ter o trabalho e, obviamente, conseguir voltar para casa. Então, para que isso aconteça, a gente precisa seguir os procedimentos de segurança. É por isso que existem as normas de segurança do trabalho, as leis do trabalho. Tudo isso é para garantir esse nosso retorno. E aí a gente tem uma via de mão dupla, onde o empregador, a empresa, precisa dar essas condições de segurança para os trabalhadores e, em contrapartida, os trabalhadores precisam cumprir com essas regras e procedimentos para que esse objetivo maior seja alcançado. Então a gente vai ver durante o treinamento algumas regrinhas básicas de segurança, algumas medidas de prevenção para que você aplique isso no seu dia a dia. E aí, não é nada que o Tiago aqui inventou, não é nada que a empresa mandou o Tiago falar. Tudo que a gente estiver falando aqui é baseado em leis, em normas de segurança. Nesse caso específico, a gente está falando de NR11, que é ela que trata de operação de máquinas e equipamentos, segurança
na operação de máquinas e equipamentos, não só da retroescavadeira, mas também de empilhadeiras, pá carregadeira, trator, ponte rolante, Munk, enfim, de todos os equipamentos aí de uma maneira geral que são operados por um operador. Então a gente vai falar um pouquinho aí quais são esses conceitos básicos aí, essas regrinhas básicas, até dando algumas dicas aí na própria operação do equipamento. A gente vai conhecer um pouquinho aí as instruções, os comandos que a gente tem no equipamento, as sinalizações, para que você no dia a dia tenha mais conhecimento, para que você consiga aplicar essas técnicas no dia a dia. E aí, acredito que para quem já é operador, para quem já conhece o equipamento, a gente pode estar falando algumas coisas aqui que vocês já sabem, que conhecem, que fazem, né? Mas é importante a gente estar parando aqui para relembrar essas questões, para estar aí saindo um pouquinho da nossa rotina, saindo um pouquinho desse automático do dia a dia. E aí no final do treinamento é importante que você que já é operador faça uma reflexão, procure vislumbrar tudo que a gente vai ver aqui e tentar trazer isso para o seu dia a dia de trabalho, para a sua operação de retroescavadeira, para ver o que você precisa melhorar, o que tem que ser feito diferente, o que está legal você já está fazendo. Então fazer uma análise crítica aí, comparando a sua operação do dia a dia com o que a gente vai ver no treinamento. E para quem ainda não operou, para quem está iniciando, é importante para já também saber definir que tipo de operador você quer ser. Esse operador que vai seguir as regras e procedimentos de segurança, que dá importância para a sua vida, que ama a sua família e quer voltar para ela, ou vai ser o operador que acha que tudo isso é conversa fiada, que isso não importa, que eu sempre trabalhei dessa forma, nunca aconteceu nada. Então é importante aí que ambos no final do treinamento façam essa análise crítica e aí façam as suas escolhas. Toda escolha nossa tem uma consequência. E aí, no caso aqui, se eu não escolher a segurança, com certeza eu vou estar próximo aí de um acidente, de uma lesão e até da morte. Lembrando que a gente está falando aqui de um equipamento grande e robusto que pode causar um acidente para o próprio operador, mas em muitas das vezes acaba atingindo outras pessoas também. Então é uma responsabilidade muito grande. A gente vai ver aqui que não é qualquer pessoa que pode operar a retroescavadeira, que eu preciso ter o conhecimento técnico operacional, mas também das medidas de segurança. Então, é uma grande responsabilidade. Eu não posso achar que é algo simples que eu vou conseguir fazer tranquilo aí, sem nenhuma preocupação. Não basta apenas eu saber operar. Eu sei operar o equipamento. Ok, isso é extremamente importante também, mas eu tenho que conhecer os procedimentos de segurança, de trânsito, de meio ambiente. É isso que está em torno da minha atividade com a retroescavadeira. Não é simplesmente operar, é um leque maior aí de informações que o operador precisa ter esse conhecimento. Então, é isso que a gente vai tentar trazer para vocês nesse treinamento. Então, para ficar claro, o objetivo aqui é fazer com que no final do treinamento vocês reflitam como está sendo a operação ou como você quer que seja a sua operação, para que você esteja aí sensibilizado no tocante da segurança do trabalho, lembrando que num acidente o maior prejudicado é a própria vítima e a sua família. Então, a importância da gente seguir rigorosamente os procedimentos de segurança para que você e os seus companheiros de trabalho possam voltar para casa no final do dia. Esse é o grande objetivo de todo e qualquer treinamento.
A operação, então, com a retroescavadeira não é algo tão simples, né? Não é algo miraboloso, mas também não é algo simples, pois exige conhecimento técnico e habilidade para a execução das tarefas pertinentes ao seu trabalho. Para isso, o operador terá de preparar e manter a retroescavadeira adequada para as atividades do dia a dia. Então, não é algo simples, né, onde qualquer pessoa consegue chegar lá e sair operando a retroescavadeira. Eu preciso ter um conhecimento técnico, um conhecimento específico do equipamento, do procedimento, dos seus comandos, de que maneira eu faço aí toda a minha atividade, as movimentações. É algo que, então, já fica bem claro aqui, que somente quem tem a capacitação, somente quem tem o treinamento específico pode fazer essa operação. E para que a gente tenha segurança, é necessário que o operador tenha as suas condições adequadas para fazer essa operação, que tenha o conhecimento técnico e operacional do equipamento, mas que também esse equipamento esteja em boas condições. Então, mais uma vez aqui, a gente vai estar falando dessa relação empregador e trabalhador, onde o empregador precisa dar essa condição de segurança, precisa entregar esse equipamento em condições de uso para que aí sim o trabalhador no dia a dia faça o bom uso desse equipamento. Então, o empregador precisa dar essas condições e o trabalhador, seguindo os procedimentos de segurança, consegue executar suas atividades e voltar para casa no final do dia. Então, a gente vê aqui que o trabalhador ele acaba tendo um papel de fiscalizador da sua própria segurança, porque ele que está lá na linha de frente, ele é quem executa a atividade. Então, obviamente, é ele que está exposto aos riscos. Então, nada mais justo do que ele mesmo fiscalizar, verificar se o equipamento tem ou não as condições de segurança. E aí a gente vai ver que existem procedimentos para isso. Tem o manual do equipamento, tem checklist, tem observação do campo, do local de trabalho. Então, existem algumas ferramentas que o trabalhador deve utilizar para que ele tenha segurança na sua própria atividade, porque ele é responsável pela sua segurança e a segurança dos demais que estão nas imediações, nas proximidades, que possam estar ligados direto ou indiretamente com a sua operação, com a sua atividade. Então, ele não pode se preocupar apenas com a sua segurança e esquecer do resto. Tudo que está em sua volta, pessoas, outras máquinas, equipamentos, veículos, a estrutura da empresa, enfim, tudo acaba se tornando responsabilidade do operador. E aí a gente vai ter procedimento em todas as fases do processo. Antes de iniciar a operação, durante a operação e até depois, quando não estou mais utilizando o equipamento. Então, antes eu preciso fazer o checklist, a inspeção da retroescavadeira. Durante a operação, eu tenho que continuar observando algumas regrinhas, algumas medidas de segurança. E após, quando eu não estou mais utilizando, eu terminei minhas atividades, eu também preciso deixá-la num local seguro, retirar a chave do equipamento. Então, em todas as fases do processo aí, a gente vai ter procedimentos de segurança que precisam ser seguidos tanto pelo empregador, que precisa dar essas condições, mas também pelo trabalhador, pelo operador, que é o grande responsável. A partir do momento que eu assumo a operação do equipamento, eu sou o responsável por ele e por tudo que possa acontecer.
citando um exemplo, trazendo aí para o nosso dia a dia, quando eu assumo a direção de um veículo, eu sou o responsável maior por ele. Ah, mas eu estou com o carro da empresa. Você assumiu a direção, você assume a responsabilidade também. Ah, o guarda me parou que o pneu estava careca lá, eu fui multado. Ah, mas o carro não é meu, o carro é da empresa. Mas você assumiu a direção. Você é o condutor daquele veículo. Então acaba, se acontecer um acidente, por exemplo, você assumiu esse risco. E aí, no dia a dia de vocês de trabalho, então é a mesma situação. Ah, a retro é da empresa, a retro não é minha. Ok, mas você como operador precisa verificar se ela tem condições adequadas de operação. Porque se você assumir a operação desse equipamento, você vai assumir toda essa responsabilidade. Então, se ela está com um pneu ruim, se ela está sem buzina, se ela está com um vazamento de óleo, se não está funcionando legal a aceleração, o freio, enfim, o que tiver de problema aí, você acaba assumindo. Então, a gente precisa estar sempre verificando as condições do equipamento, verificando as condições do local onde eu vou trabalhar com esse equipamento. Onde que eu vou estar operando ele, qual o percurso que eu vou fazer, qual é o tipo de terreno, eu vou estar escavando, eu vou estar carregando material, que tipo de trabalho eu estou realizando. O que eu tenho nas proximidades, eu tenho outras pessoas, eu tenho outros veículos, outras máquinas e equipamentos, eu tenho estrutura, eu tenho rede elétrica, enfim. Normalmente a retroescavadeira acaba fazendo atividades em conjunto ali com um caminhão, por exemplo, se estiver fazendo uma escavação, retirando terra de um local para levar para outro, então acaba fazendo esse carregamento. Então eu preciso também estar muito atento no momento de estar tendo esse contato aí com outro veículo, com outro equipamento. Precisa estar muito bem alinhado aí entre o operador e o motorista de caminhão no procedimento a ser realizado. Então a gente vai estar vendo, estar falando um pouquinho sobre tudo isso, enfatizando mais uma vez, é uma responsabilidade muito grande assumir a operação da retroescavadeira e de qualquer outro equipamento. Então não basta apenas saber os comandos, saber operar. Isso é muito importante, óbvio, mas eu preciso ter um conhecimento mais amplo para conseguir atingir os objetivos operacionais. Então a gente precisa entregar o serviço, entregar a atividade no final do dia. É isso que traz o nosso sustento, o nosso salário. Porém, eu tenho que fazer isso com segurança, porque eu e todos os demais trabalhadores precisamos voltar para casa. E a gente só consegue isso se a gente trabalhar com segurança. Então, não basta aí apenas saber operar a retroescavadeira. O operador, ele precisa ter o conhecimento sobre legislação de trânsito, sobre segurança do trabalho, higiene ocupacional, normas regulamentadoras vigentes, preservação do meio ambiente, questão de postura, ergonomia e precauções de acidentes no trabalho. Isso fará com que o operador aumente a vida útil da máquina e previna-se de acidentes no local de trabalho. Então, é claro, obviamente, é muito importante que o operador saiba operar o equipamento, que tenha esse conhecimento técnico, operacional, dos comandos, das alavancas, de como fazer essa operação é muito importante, mas só isso não basta. Ele precisa ter um conhecimento, aí, uma visão mais ampla, uma visão mais aberta de um todo. Então ele precisa se preocupar com a ergonomia também, conhecer um pouquinho, porque, obviamente, hoje a gente já tem equipamentos
mais modernos, que tem um certo conforto, cabine com ar-condicionado, regulagens de banco, enfim, mas aí precisa ter esse conhecimento para também conseguir aplicar essas técnicas no dia a dia, como ajustar corretamente a distância do seu banco, a altura, questão da direção, questão de temperatura dentro da cabine, então questões ergonômicas que ele precisa saber. Ele precisa conhecer um pouquinho de meio ambiente, né? Então, o que tem no meu equipamento, na minha retroescavadeira, que pode estar prejudicando o meio ambiente. Por exemplo, eu posso ter um vazamento de óleo e aí eu preciso fazer a retenção desse vazamento, a contenção desse vazamento. Eu preciso recolher esse óleo com material específico aí, com pó de serra, com areia, com terra, enfim, com um kit de contenção, para depois poder descartar isso num local apropriado, né? Então, eu preciso saber quais são os impactos que a minha operação tem no meio ambiente também. Eu preciso conhecer um pouquinho, né, das leis de trânsito, da legislação de trânsito. Por mais que são equipamentos que, na maioria das vezes, né, não vão estar trabalhando em via pública, mas podem também acontecer esse tipo de operação, eu preciso ter essa noção. Existem algumas atividades que sim, vai estar trabalhando em via pública, vai estar trabalhando na rua, mas mesmo dentro das empresas, dentro dos ambientes aí operacionais, eu preciso seguir algumas regrinhas de distância de segurança, de preferência, de parada, de saída. Então eu preciso conhecer e respeitar também essas questões de trânsito, e as próprias questões, os próprios procedimentos de segurança do trabalho que visam aí minimizar a probabilidade de acidentes. Então, eu tenho as leis, as normas de segurança do trabalho que eu preciso seguir e também os procedimentos internos estabelecidos pela empresa. Então, as normas de segurança, elas nos dão o mínimo que a gente precisa fazer. É daí para mais. E aí as empresas podem implementar, podem acrescentar também procedimentos internos, que aumentem ainda mais a segurança dos trabalhadores. Então, a gente vê aqui que tem um leque muito grande aí de informações. Higiene ocupacional também. Então, o que eu tenho de agentes que podem ser nocivos para o trabalhador na operação do equipamento, como, por exemplo, ruído. A gente sabe que a retroescavadeira é um equipamento que produz ruído, e aí isso precisa ser avaliado por um profissional especializado, aí, um técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho, para verificar esse nível de ruído, se ele está abaixo ou acima dos limites de tolerância. Estando acima, quais são as medidas que eu preciso tomar, né? Então, não é simplesmente operar o equipamento, sentar no banquinho ali e vamos operar. Isso é um pouco mais complexo do que parece. É óbvio, a gente vai ter todo o respaldo aí, vocês precisam ter toda a capacitação para operar, né? E aí você pode ter aí 10, 15, 20 anos de operação do equipamento, sabe tudo de operação. Ok, isso é muito importante, mas é muito ou tão importante quanto também conhecer procedimentos de segurança, de ergonomia, de meio ambiente, de trânsito, porque são situações que vão estar ligadas com a operação da retroescavadeira. Então, o operador precisa conhecer também um pouquinho de cada tema aqui que a gente citou. Existem muitas marcas e modelos de retroescavadeira. Portanto, é indispensável que o operador tenha sempre em mãos um manual específico da máquina que ele estiver operando, o qual deverá ser consultado sempre que possível.
Isso ajuda o operador a sanar possíveis dúvidas com relação ao bom funcionamento do equipamento. Então, é um item de extrema importância. Existem várias marcas e modelos aí no mercado. Então, o operador precisa ter essa ferramenta que é extremamente importante, que é o manual do equipamento. Esse manual deve estar disponível para o operador, para as equipes de manutenção, sempre que necessário. O ideal, sempre que possível e tiver um local adequado, que fique ali no próprio equipamento, porque a qualquer momento aí pode surgir uma dúvida e aí o operador vai ter esse acesso imediato, né? E também as equipes de manutenção. Se não tem condição, se não está legal ficar na máquina, está sujando, corre o risco de estragar, ok, então procure algum local para deixar isso armazenado em algum setor, em alguma sala, enfim, mas ele precisa ter esse acesso quando necessário. Está na dúvida? Vai lá, vai buscar esse manual para tirar essa informação que seja necessária. Não só para o operador, mas também para as equipes de manutenção. Então tem alguns modelos aí de retroescavadeira que quando tem algum defeito, quando tem algum problema no equipamento, ele vai apresentar um código, uma numeração ali no painel do equipamento. E aí esse código vai dizer exatamente qual é o problema, o que está acontecendo ali com a retroescavadeira. E aí o operador, melhor dizendo, o mecânico de manutenção, o eletricista de manutenção, ele vai buscar esse código lá no manual. Então ele precisa estar ali disponível para eu saber qual é a carga máxima de trabalho da minha retroescavadeira, para eu saber exatamente o que cada botão ali faz, o que cada pictograma, o que cada simbologia que eu tenho ali no equipamento quer dizer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então o manual é de extrema importância. É ali que o operador vai buscar muitas informações. Obviamente, né, que mesmo existindo marcas e modelos diferentes, o princípio de funcionamento muitas das vezes é bem parecido, né? Então a estrutura do equipamento é muito parecida, mas é importante aí, mesmo assim, ter esse manual, porque existem alguns detalhes de uma máquina para outra que são diferentes, e aí o operador não pode ficar na dúvida, ele precisa ter esse conhecimento. Então, o manual é de extrema importância e precisa estar disponível. Além disso, sabendo aí que a gente tem essas diferentes marcas e modelos, é importante e é obrigatório também que a empresa capacite o seu operador de acordo com o equipamento que ela tem ali para ele operar. Então a gente faz aqui principalmente a parte teórica do treinamento, a gente acaba falando de forma mais genérica de todos os equipamentos. Mas aí na parte prática do treinamento, esse trabalhador precisa ser capacitado no equipamento que ele vai trabalhar, em cima das características daquele equipamento e do tipo de atividade que ele vai executar também. Então, a gente tem várias atividades também que podem ser feitas com a retroescavadeira. Ela nos dá aí algumas opções. Então, esse treinamento, principalmente o prático, deve ser em cima da marca, do modelo do equipamento que eu tenho na empresa e também em cima das condições de uso que eu tenho, de terreno, da atividade que eu vou realizar, do tipo de serviço que eu vou fazer com essa retroescavadeira. Mas o manual aí do operador, o manual do equipamento é algo aí de extrema importância. Através dele
que o operador vai conhecer a fundo, né? Conhecer ainda mais o equipamento. Ele precisa sempre estar lendo esse manual que é fornecido pelo fabricante. Então, todo equipamento, seja ele comprado, locado, arrendado, enfim, emprestado, ele possui o seu manual do fabricante. Ele deve possuir o seu manual do fabricante, que tem que ficar à disposição dos operadores e equipe de manutenção. Então, as máquinas e os equipamentos de maneira geral, isso também a gente acaba incluindo aí a retroescavadeira, eles servem para facilitar o nosso trabalho no dia a dia, escavando, nivelando solos, carregando, preparando o solo, levantamento de peso, consertar estradas, dentre outras, uma infinidade aí de atividades. Ou seja, são peças fundamentais dentro de qualquer processo de trabalho. E para que se alcancem os objetivos esperados, deve-se ter, em primeiro lugar, segurança na operação de máquinas e equipamentos. Então, as máquinas e os equipamentos estão aí para nos auxiliar, para facilitar o nosso dia a dia. E isso acontece, obviamente, com a retroescavadeira também. Então, tem algumas atividades que são essenciais. Imagina eu ter que fazer uma abertura de vala, por exemplo, na mão, na pá e na enxada. Sendo que, se eu tenho uma retroescavadeira ali, em poucos minutos ali, eu consigo resolver esse problema. Se fosse manual, eu ia ficar horas, só para citar um exemplo. Então, são máquinas e equipamentos que vieram no decorrer do tempo, com a revolução, aí, com o avanço da tecnologia, foram surgindo em cima das nossas demandas, das nossas necessidades, para facilitar o nosso dia a dia, as nossas operações, o nosso trabalho. Mas para que a gente consiga alcançar esses objetivos, em primeiro lugar, a gente precisa aí colocar a segurança. Porque se eu estiver operando uma retroescavadeira sem me preocupar com as medidas de controle, com as medidas de segurança, eu posso provocar um acidente e aí tudo aquilo que foi feito vai ser perdido, não vai ter valor nenhum. Então a gente, óbvio, precisa encontrar aí esse balanço, esse bom senso, esse equilíbrio entre as partes. A gente precisa produzir, através da produção, da nossa operação, do nosso trabalho, que a gente vai conseguir o nosso sustento, que a empresa vai desenvolver as suas atividades, aí ela vai ter o seu lucro e, consequentemente, os trabalhadores vão receber o seu salário, vão levar o seu sustento para casa, mas isso não pode ficar acima da segurança. São coisas que se complementam ali, tem que caminhar junto, porque eu posso estar produzindo demais, só que aí eu tenho um acidente, eu perco tudo isso. Do mesmo jeito que eu não posso travar demais também a operação. Então, óbvio, segurança sempre em primeiro lugar, mas eu não posso engessar tudo, eu preciso produzir. Então sempre tem que ter esse bom senso aí entre produção, operação e segurança. Lembrando que a nossa prioridade maior é a segurança, porque a gente está falando de vidas, de pessoas, de pais e mães de família que precisam voltar para casa todos os dias. Precisam, obviamente, estar levando o sustento para casa, então precisa produzir, precisa entregar, mas que no final do dia tem que voltar para casa. Não é só o dinheiro, é o afeto, o carinho, a criação, a educação que precisa estar levando para dentro da sua casa. Então, são equipamentos que trouxeram inúmeros benefícios para a humanidade de maneira geral,
porque a gente consegue fazer atividades aí, como eu citei, em minutos, que se fosse sem esses equipamentos, a gente ia levar horas, talvez dias para estar fazendo, mas infelizmente algumas dessas máquinas e equipamentos acabam causando acidentes de trabalho pelo mau uso, pela má operação, por não respeitar esses procedimentos de segurança. Então, é importante que a gente sempre coloque a segurança em primeiro lugar, antes de tudo. Na hora que você for entrar na retroescavadeira, estiver subindo, colocar o pé no primeiro degrau da retroescavadeira, você lembre da sua família, lembra dos seus, dos que dependem de você, porque aí eu tenho certeza que você vai fazer toda a sua atividade com segurança.